Ao nos aproximarmos do estudo da espiritualidade, deparamos-nos com o problema do relacionamento com o mestre, lama, guru ou como quer que chamemos a pessoa que supõe-se nos dará compreensão espiritual. Essas palavras, sobretudo o termo guru, adquiriram no Ocidente significados e associações enganosos e que geralmente aumentam a confusão em torno da questão de saber o que significa estudar com o mestre espiritual. Isso não quer dizer que as pessoas no Oriente saibam como devem se relacionar com um guru, enquanto os ocidentais não o sabiam. O problema é universal. As pessoas sempre chegam ao estudo da espiritualidade com algumas ideias já fixas a respeito do que vão conseguir e de como lidar com a pessoa através da qual presumem que vão conseguir essas coisas. Mesmo a noção de que nós vamos conseguir alguma coisa de um guru, felicidade, paz de espírito, sabedoria ou seja o que for que procuremos, é uma das mais complicadas ideias pré-concebidas que podemos ter. Desse modo, penso que seria proveitoso examinar o modo como alguns discípulos famosos lidaram com os problemas decorrentes da forma de se relacionar com a espiritualidade e com o mestre espiritual. Talvez esses exemplos tenham alguma relevância para a nossa própria busca individual. Um dos mais renomados mestres tibetanos e também um dos principais gurus da linhagem Kagyu, da qual eu sou membro, foi Marpa, aluno do mestre indiano Naropa e guru de Milarepa, seu mais famoso filho espiritual. Marpa é um exemplo de alguém que estava seguindo o caminho para tornar-se um homem bem-sucedido por si mesmo. Ele nasceu em uma família de agricultores, mas era um jovem ambicioso, o que o levou a escolher os estudos e o sacerdócio como caminho para a proeminência. Podemos imaginar o tremendo esforço e determinação que devem ter custado ao filho de um lavrador se elevar à posição de sacerdote, segundo a tradição religiosa local. Havia apenas umas poucas maneiras de um homem, nessas condições, adquirir qualquer tipo de posição no Tibete no século X, como mercador, como bandido ou especialmente como sacerdote. Naquela época, ingressar no clero local equivalia aproximadamente a se tornar médico, advogado e professor universitário ao mesmo tempo. Marpa começou estudando tibetano, sânscrito, várias outras línguas e a língua falada da Índia. Depois de cerca de 3 anos desses estudos, já era competente o bastante para começar a ganhar dinheiro como um erudito. Com esse dinheiro, financiou seus estudos religiosos, tornando-se um sacerdote budista de nível razoável, o que lhe valeu certo grau de proeminência local. Contudo, Marpa era ambicioso, e embora já fosse casado e tivesse uma família, continuou a economizar o que ganhava, até acumular uma grande quantidade de ouro. Nesse ponto, anunciou aos parentes a intenção de viajar para a Índia, a fim de receber mais ensinamentos. Nessa época, a Índia era o centro mundial dos estudos budistas, terra da Universidade de Nalanda e o local onde viviam os maiores sábios e eruditos budistas. Marpa pretendia estudar e adquirir textos desconhecidos no Tibete, levá-los para casa e traduzi-los, estabelecendo-se dessa maneira como grande tradutor erudito. A viagem para a Índia, naquele tempo, e até muito recentemente, era uma longa e perigosa jornada. A família de Marpa e seus parentes idosos tentaram dissuadi-lo de realizá-la, mas ele, muito determinado, pôs-se a caminho, acompanhado apenas de um amigo e colega de estudos. Após uma difícil caminhada de alguns meses, os dois cruzaram os Himalaias e entraram na Índia, dirigindo-se a Bengala, onde se separaram, seguindo cada qual seu rumo. Ambos tinham as necessárias qualificações para o estudo da língua e da religião, e sendo assim, decidiram procurar seus próprios mestres de acordo com as preferências de cada um. Antes de se separarem,
combinaram de tornar a se encontrar para a viagem de regresso ao lar. Enquanto viajava pelo Nepal, Marpa ouviu falar no mestre Naropa, homem de enorme fama. Naropa fora abade da Universidade de Nalanda, talvez o maior centro de estudos budistas que o mundo já conheceu. No ponto culminante de sua carreira, percebendo que entendia o sentido, mas não aprendia o verdadeiro significado dos ensinamentos, abandonou o posto e saiu à procura de um guru. Durante 12 anos, Naropa vivera dificuldades terríveis nas mãos de seu mestre Tilopa, até que finalmente atingiu a iluminação. Na ocasião em que Marpa ouviu falar a seu respeito, ele era considerado um dos maiores santos budistas que já tinham vivido. Marpa, naturalmente, partiu à sua procura. Marpa encontrou Naropa vivendo pobremente em uma singela casa nas florestas de Bengala. Esperava encontrar o grande mestre vivendo em um ambiente religioso altamente desenvolvido, e por isso sentiu-se um tanto decepcionado. Entretanto, estava um pouco confuso frente às surpresas que lhe proporcionava aquele país estranho, e se dispôs a fazer algumas concessões, pensando que talvez fosse daquela maneira que viviam os mestres indianos. Além disso, a apreciação pela fama de Naropa pesou mais do que o desapontamento e Marpa, dando ao mestre a maior parte do seu ouro, solicitou-lhe ensinamentos. Explicou-lhe que era casado, sacerdote, erudito e lavrador do Tibete, e que não estava disposto a renunciar à vida que construíra para si, mas pretendia reunir ensinamentos que pudesse levar de volta ao Tibete, a fim de traduzi-los e com eles ganhar mais dinheiro. Naropa concordou sem dificuldade com as solicitações de Marpa, deu-lhe instruções e tudo correu da melhor maneira possível. Depois de algum tempo, Marpa decidiu que já havia recebido ensinamentos suficientes para satisfazer seus propósitos e preparou-se para voltar. Dirigiu-se a uma estalagem em uma cidade grande, onde se reencontrou com seu companheiro de jornada. Sentaram-se os dois para comparar os resultados de seus esforços. Quando o amigo viu que Marpa arrecadara, soltou uma gargalhada e lhe disse: "O que você traz aí não vale nada. Já temos esses ensinamentos no Tibete. Você deveria ter encontrado algo mais emocionante e raro. Eu encontrei ensinamentos fantásticos que recebi de grandiosos mestres." Marpa, é claro, ficou extremamente frustrado e triste, depois de haver feito um percurso tão longo, com tamanhas dificuldades e despesas, de modo que decidiu voltar para junto de Naropa e tentar mais uma vez. Quando chegou à cabana de Naropa e pediu-lhe ensinamentos mais raros, mais exóticos e avançados, para sua surpresa, Naropa lhe respondeu: "Sinto muito, mas você não pode receber de mim tais ensinamentos. Terá de recebê-los de outra pessoa, um homem chamado Cucuripa. A jornada é difícil, porque Cucuripa vive em uma ilha no meio de um lago venenoso, mas é ele a pessoa que você terá que encontrar se quiser esses ensinamentos." A essa altura, Marpa já estava ficando desesperado, de forma que resolveu empreender a viagem. Além disso, se Cucuripa possuía ensinamentos que nem mesmo o grande Naropa podia lhe dar e vivia no meio de um lago venenoso, era evidente que teria de ser um mestre extraordinário, um grande místico. Nessas condições, Marpa realizou a jornada, conseguindo atravessar o lago e chegar à ilha, onde começou a procurar Cucuripa. Ali encontrou um velho indiano, que vivia no meio da sujeira e cercado de centenas de cadelas. A situação era estranhíssima, para dizer o mínimo, mas mesmo assim, Marpa tentou falar com Cucuripa. Tudo o que obteve como resposta foram frases sem sentido. Cucuripa parecia estar dizendo apenas besteiras. A situação havia se tornado quase insustentável. Além de não compreender uma única palavra do que lhe dizia Cucuripa, Marpa precisava estar constantemente em guarda contra as centenas de cadelas. Assim que conseguia fazer amizade com uma delas, outra latia e ameaçava mordê-lo.
Finalmente, quase fora de si, Marpa desistiu de tudo. Desistiu de tentar tomar notas, de tentar receber qualquer tipo de doutrina secreta. Nesse instante, Cucuripa começou a lhe falar com uma voz perfeitamente inteligível e coerente. As cadelas deixaram de atormentá-lo e Marpa recebeu os ensinamentos. Depois de haver completado os estudos com Cucuripa, Marpa retornou mais uma vez ao seu guru original Naropa. E Naropa lhe disse: agora você precisa voltar ao Tibete e ensinar. Não basta que você receba ensinamentos teóricos. Você precisa passar por certas experiências de vida. Depois, poderá retornar e continuar os estudos. Marpa tornou a encontrar-se com um companheiro de buscas e juntos iniciaram a longa jornada de regresso ao Tibete. O companheiro de Marpa também estudara muito e os dois homens carregavam uma pilha de manuscritos. Enquanto viajavam, discutiam o que tinham aprendido. Não tardou para que Marpa se sentisse inquieto em relação ao amigo, que cada vez mais inquisidor tentava descobrir a todo custo os ensinamentos que Marpa obtivera. As conversas dos dois pareciam girar cada vez mais em torno desse assunto, até que, afinal, o companheiro de Marpa chegou à conclusão de que este obtivera ensinamentos mais valiosos do que ele, e passou a sentir inveja. Enquanto atravessavam um rio em uma balsa, o colega de Marpa começou a queixar-se de que estava em uma posição incômoda, estorvado por toda a bagagem que ambos traziam. Trocou de posição na balsa, a fim de instalar-se de maneira um pouco mais confortável, e ao fazê-lo, deu um jeito de atirar todos os manuscritos de Marpa ao rio. Marpa tentou desesperadamente recuperá-los, mas os manuscritos se perderam. Em um instante, todos os textos que ele tanto se esforçara para obter haviam desaparecido. Foi, portanto, com um enorme sentimento de perda que Marpa retornou ao Tibete. Tinha inúmeras histórias para contar sobre suas viagens e estudos, mas nada sólido como prova de seus conhecimentos e experiências. Apesar disso, passou vários anos trabalhando e ensinando, até que, para sua surpresa, começou a compreender que os seus escritos lhe teriam sido inúteis, ainda que os tivesse resgatado. Enquanto estava na Índia, anotara apenas as partes dos ensinamentos que não compreendera. Não pusera por escrito os que faziam parte de sua própria experiência. Somente anos mais tarde, veio a descobrir que os ensinamentos haviam realmente se tornado parte dele mesmo. Com essa descoberta, Marpa perdeu todo o desejo de tirar proveito dos ensinamentos. Já não se preocupava em ganhar dinheiro ou prestígio, e, em vez disso, sentia-se inspirado a atingir a iluminação. Então juntou ouro em pó, como oferenda a Naropa, e mais uma vez seguiu em viagem à Índia. Desta vez, viajava ansioso para ver o guru e ávido por ensinamentos. No entanto, o encontro seguinte de Marpa com Naropa foi muito diferente dos anteriores. Naropa parecia muito frio e impessoal, quase hostil, e as primeiras palavras que lhe dirigiu foram: prazer em vê-lo novamente. Quanto ouro você tem para pagar pelos meus ensinamentos? Marpa levara uma grande quantidade de ouro, mas querendo guardar algum para suas despesas e para a viagem de volta, abriu a bolsa e só deu a Naropa uma porção do que tinha. Naropa contemplou a oferta e disse: não, isto não basta. Preciso de mais ouro do que isto para ensiná-lo. Dê-me todo o seu ouro. Marpa deu-lhe um pouco mais de ouro, mas nem assim Naropa se contentou. Pediu-lhe todo o ouro e o diálogo prosseguiu dessa maneira, até que finalmente Naropa desatou a rir e disse: você acha que pode comprar meus ensinamentos com essa trapaça? Nesse ponto, Marpa cedeu e entregou-lhe todo o ouro que levava. Para seu assombro, Naropa pegou as bolsas e pôs-se a tirar o pó de ouro no ar. Marpa sentiu-se de súbito extremamente confuso e paranoico. Não podia compreender o que estava acontecendo. Trabalhara com afinco para ganhar aquele ouro, com o qual pretendia pagar os ensinamentos que tanto desejava. Naropa
parecera indicar-lhe que precisara do ouro e que em troca o ensinaria. E, no entanto, estava jogando tudo fora. Então Naropa lhe disse: que necessidade tenho eu de ouro? O mundo inteiro é ouro para mim. Esse foi um grande momento de abertura para Marpa. E, abrindo-se, ele pôde receber os ensinamentos. Ele permaneceu com Naropa por muito tempo depois disso e recebeu um treinamento austero, mas não se limitou a ouvir os ensinamentos como fizera até então. Foi preciso que ele os sentisse na própria pele. Teve que renunciar a tudo o que possuía, não apenas ao que possuía materialmente, mas também ao que guardava na mente. Foi um processo contínuo de abertura e entrega. No caso de Milarepa, a situação se desenrolou de maneira muito diferente. Ele era um camponês muito menos instruído e sofisticado do que Marpa quando conheceu Naropa, e já havia praticado inúmeros crimes, inclusive o homicídio. Sentia-se miseravelmente infeliz, almejava a iluminação e estava disposto a pagar qualquer preço que Marpa lhe cobrasse. Assim, Marpa o obrigou a pagar em um nível literalmente físico. Ele fez Milarepa construir uma série de casas, uma depois da outra, e após a completa edificação de cada uma delas, ordenava a Milarepa que derrubasse a casa e colocasse todas as pedras de volta no lugar onde as encontrara, para não estragar a paisagem. Cada vez que Marpa mandava Milarepa desmanchar uma casa, apresentava alguma desculpa absurda, como dizer que estava bêbado quando ordenara a construção ou afirmar que nunca a encomendara. E Milarepa, cada vez mais ansioso pelos ensinamentos, punha a casa abaixo e recomeçava. Por fim, Marpa planejou uma torre de 9 andares. Milarepa passou por um tremendo sofrimento físico para carregar as pedras e construir a casa, e quando terminou, dirigiu-se a Marpa, rogando mais uma vez por ensinamentos. Contudo, Marpa lhe respondeu: você quer receber ensinamentos? Assim, sem mais nem menos, só porque construiu essa torre para mim? Bem, receio que você ainda precise me dar um presente como pagamento pela iniciação. A essa altura, Milarepa não possuía coisa alguma, pois gastara todo o seu tempo e trabalho construindo torres. Mas Damema, esposa de Marpa, teve pena dele e lhe disse: essas torres que você construiu são um gesto maravilhoso de devoção e fé. Seguramente, meu marido não se incomodará se eu lhe der alguns sacos de cevada e um rolo de tecido como pagamento pela iniciação. Assim Milarepa levou a cevada e o tecido para o círculo de iniciação em que Marpa estava ensinando, e ofereceu-os como gratificação, junto aos presentes dos outros estudantes. Marpa, porém, ao reconhecer o presente, enfureceu-se e gritou com Milarepa: essas coisas são minhas, seu hipócrita. Você está tentando me enganar. E o expulsou literalmente a pontapés do círculo de iniciação. Neste ponto, Milarepa perdeu toda e qualquer esperança de conseguir um dia que Marpa lhe oferecesse ensinamentos. Desesperado, decidiu suicidar-se e já estava prestes a dar cabo de sua vida quando Marpa o procurou, declarando que ele finalmente estava pronto para receber os ensinamentos. O processo de receber ensinamentos depende de o aluno oferecer alguma coisa em troca. É necessário uma espécie de entrega psicológica, algum presente dessa natureza. Por essa razão, precisamos discutir a entrega, a abertura, a renúncia das expectativas, antes de podermos falar sobre o relacionamento entre mestre e aluno. É fundamental que você se entregue, que se abra, que se apresente tal como é ao guru, em vez de tentar se apresentar como um aluno meritório. Pouco importa o quanto esteja disposto a pagar, quão correto é seu comportamento, quão inteligente você demonstra ser ao dizer a coisa certa ao seu mestre. Isso não é como realizar uma entrevista para conseguir um emprego, nem como comprar um carro novo. Se você vai ou não conseguir o emprego, depende de suas credenciais, do bom aspecto do seu traje, do bonito lustro que deu aos sapatos, do seu modo correto de falar e de suas boas maneiras. Se você estiver comprando um carro,
Tudo dependerá da quantia de dinheiro que tiver e do seu crédito na praça. Porém, em se tratando de espiritualidade, algo mais é requerido. Já não é uma questão de concorrer a um emprego, de vestir-se bem a fim de impressionar o possível empregador. Esse tipo de engano não se aplica a uma entrevista com um guru, que enxerga nossas intenções. Ele achará engraçado se você se vestir especialmente para falar com ele. Gestos cativantes não se aplicam a essa situação. Na verdade, isso é fútil. Precisamos assumir um compromisso verdadeiro de nos abrir perante o Mestre. Precisamos estar dispostos a desistir de todas as nossas ideias pré-concebidas. Milarepa tinha a expectativa de que Marpa fosse um grande erudito e um santo, vestido à maneira yogi, cheio de rosários, recitando mantras, meditando. Em vez disso, encontrou-o trabalhando na fazenda, gerindo os trabalhadores e arando sua terra. Receio que a palavra guru seja usada em demasia no Ocidente. Seria melhor se falássemos em amigo espiritual, uma vez que os ensinamentos enfatizam o encontro recíproco de duas mentes. É mais uma questão de comunicação mútua do que uma relação de amo e criado, entre um ser altamente evoluído e um ser miserável e confuso. No relacionamento entre amo e criado, o ser altamente evoluído pode dar a impressão de nem sequer estar sentado em seu assento, mas parece flutuar, levitar, olhando de cima para nós. Sua voz é penetrante e permeia o espaço. Cada palavra, cada tosse, cada movimento que faz é um gesto de sabedoria. Mas isso é um sonho. O guru deveria ser um amigo que nos comunica e oferece suas qualidades, como Marpa fez com Milarepa e Naropa fez com Marpa. Este último oferecia sua qualidade de ser um yogi agricultor. Ele tinha 7 filhos e esposa. Tratava da fazenda, cultivando a terra e sustentando a si e a sua família. Tais atividades, entretanto, eram apenas uma parte corriqueira de sua vida. Ele cuidava dos discípulos como cuidava das colheitas e da família. Era um homem tão minucioso que era capaz de ser um mestre competente além de pai e lavrador competente, prestando atenção a cada pormenor de sua vida. Não havia nem materialismo físico, nem materialismo espiritual no seu estilo de vida. Ele não enfatizava a espiritualidade nem ignorava a família, ou a sua relação física com a terra. Se você não está envolvido nem espiritual e nem fisicamente com materialismo, não há ênfase em nenhum extremo. Tampouco vale a pena escolher alguém como guru simplesmente por ser famoso, renomado, ter publicado montes de livros e convertido milhares ou milhões de pessoas. O critério, no caso, seria se você é ou não de fato capaz de comunicar-se com a pessoa, direta e completamente. Quão imerso no engano você está. Se você realmente abrir-se com seu amigo espiritual, vocês com certeza trabalharão juntos. Você é capaz de falar com ele plena e devidamente? Ele sabe alguma coisa a seu respeito? E a propósito, ele sabe alguma coisa a respeito dele mesmo? O guru é, de fato, capaz de enxergar através de suas máscaras, de comunicar-se com você adequada e diretamente? Na procura de um mestre, esses parecem ser os parâmetros, muito mais do que fama ou sabedoria.